Você já sentiu aquele peso no peito que não vai embora? Aquela voz que sussurra à noite, quando tudo está em silêncio, lembrando você de cada erro, cada palavra maldita, cada escolha que você gostaria de apagar. A culpa do pecado é assim. Ela chega silenciosa, mas fica gritando dentro da gente. E talvez você esteja aqui hoje porque esse grito ficou alto demais. Porque você quer saber o que um cristão deve fazer com essa culpa que pesa, que sufoca, que não deixa descansar. Tem uma coisa que precisamos entender desde o começo. A culpa não é sempre inimiga. Existe uma culpa que Deus permite para nos acordar, para nos mostrar que algo está errado, que nos afastamos do caminho. É como a dor física. Ela incomoda, mas nos alerta de que algo precisa de atenção. O problema é quando essa culpa se torna uma prisão. Quando deixa de ser um alerta e vira uma corrente que nos prende ao passado, que nos impede de andar, de respirar, de viver. Veja, desde que o ser humano pecou pela primeira vez no Jardim do Éden, a culpa entrou na história da humanidade. Adão e Eva não apenas desobedeceram, eles se esconderam. A culpa os fez fugir da presença de Deus. E não é exatamente isso que fazemos? Quando pecamos, quando falhamos, nosso primeiro instinto é nos esconder de Deus, das pessoas, até de nós mesmos. Criamos máscaras justificativas, distrações, qualquer coisa para não olharmos de frente para aquilo que fizemos. Mas Deus fez uma pergunta no jardim que ecoa até hoje. Onde você está? Não porque Ele não soubesse, mas porque queria que eles soubessem onde estavam. Escondidos, envergonhados, separados. E essa é a primeira verdade que precisamos aceitar. Deus não tem medo do nosso pecado. Ele não se surpreende com nossa falha. Ele já sabe de tudo. O que Ele quer é que paremos de nos esconder e voltemos para Ele. Então vamos começar por aí. Reconhecer. Não podemos lidar com a culpa do pecado sem primeiro reconhecer que pecamos. Isso parece óbvio, mas quantas vezes nós minimizamos, justificamos, comparamos? Não foi tão grave. Fulano fez pior. Eu estava sob pressão. A Bíblia é direta quando diz em 1 João 1:8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Reconhecer não é se afundar na vergonha. É simplesmente chamar as coisas pelo nome. É dizer, sim, eu errei. Sim, eu pequei. Sim, eu preciso de ajuda. E aqui está a beleza do Evangelho. O versículo seguinte diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso não é apenas uma promessa bonita, é uma garantia. Deus não está esperando você se consertar sozinho para então aceitar você de volta. Ele está esperando você voltar exatamente como está, quebrado, imperfeito, carregando o peso da culpa, para que Ele possa fazer o que você não consegue, perdoar, restaurar, purificar. O pastor Timothy Keller escreveu algo profundo sobre isso. Ele disse que a diferença entre religião e evangelho está justamente aqui. A religião diz, eu obedeço, portanto sou aceito. O evangelho diz, eu sou aceito, portanto obedeço. Pense nisso por um momento. Se você acredita que precisa primeiro estar limpo, perfeito, sem culpa para então se aproximar de Deus, você nunca vai chegar lá, porque nós falhamos, sempre falhamos. Mas o Evangelho inverte isso. Deus nos aceita primeiro, em Cristo, e é dessa aceitação que brota a transformação. Isso nos leva ao coração da questão. Por que tantos cristãos vivem esmagados pela culpa, mesmo depois de confessar seus pecados? Porque há uma diferença entre culpa verdadeira e condenação. Paulo deixou isso claro em Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Zero. Isso significa que quando você confessa seu pecado e recebe o perdão de Deus através de Cristo, a dívida está paga, completamente. Não há mais acusação que se sustente, mas o inimigo conhece nossos pontos fracos. Ele sabe que se não conseguir nos fazer pecar, pelo menos vai tentar nos manter presos à culpa do pecado já perdoado. Ele é chamado de acusador dos irmãos por uma razão. Ele fica sussurrando, você realmente acha que Deus te perdoou? Olha o que você fez. Olha quantas vezes você prometeu mudar e falhou de novo. Você não merece perdão.
E sabe qual é o problema? Ele está certo em um ponto. Nós realmente não merecemos. Mas a graça nunca foi sobre merecer. Foi sempre sobre o que Cristo fez, não sobre o que nós fizemos ou deixamos de fazer. Precisamos aprender a distinguir a voz de Deus da voz do acusador. A convicção do Espírito Santo é específica, clara e acompanhada de esperança de mudança. Ela diz: você pecou aqui, confesse, seja restaurado, siga em frente. A condenação do inimigo é vaga, repetitiva e desesperançada. Ela diz: você sempre falha, você nunca vai mudar, desista. Uma nos leva ao arrependimento e à vida, a outra nos leva ao desespero e à morte espiritual. Max Lucado, outro grande escritor cristão, nos lembra que Deus não apenas perdoa nossos pecados, Ele os remove. Ele cita Salmos 103:12. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Pense nisso. Oriente e Ocidente nunca se encontram. Não importa quanto você caminhe em uma direção, nunca vai chegar ao outro lado. É assim que Deus trata nossos pecados confessados. Ele não os mantém em um arquivo para puxar mais tarde. Ele os remove para tão longe que nem Ele mesmo os lembra mais. Mas vamos ser práticos. Como isso se aplica ao dia a dia? Como você lida com aquela culpa que volta sempre, especialmente quando você peca de novo na mesma área? Primeiro, entenda que santificação é um processo, não um evento único. Você não vai acordar amanhã perfeito. Paulo mesmo admitiu em Romanos 7 que fazia o que não queria fazer e não fazia o que queria. Ele lutou, e você também vai lutar. Mas lutar não significa estar condenado. Quando você cair, e vai cair, não fique deitado no chão se lamentando. Levante-se, confesse novamente, receba novamente o perdão e continue andando. Provérbios 24:16 diz que o justo cai 7 vezes, mas torna a levantar-se. O que diferencia o justo não é a ausência de quedas, mas a persistência em se levantar. Cada vez que você se levanta e volta para Deus, você está demonstrando fé. Você está dizendo: eu confio que sua graça é maior que minha falha. Tem também algo importante sobre restituição quando possível. Se seu pecado machucou alguém, se você pode consertar algo, faça isso, não para ganhar o perdão de Deus, isso já é seu em Cristo, mas como fruto genuíno de um coração arrependido. Zaqueu, quando encontrou Jesus, não apenas se arrependeu, ele devolveu em quádruplo o que tinha roubado. Isso não era para merecer salvação, mas era a expressão natural de uma vida transformada. E quanto às consequências do pecado? Porque, sejamos honestos, o perdão de Deus não apaga automaticamente todas as consequências. Se você mentiu e perdeu a confiança de alguém, o perdão de Deus está garantido, mas reconquistar aquela confiança vai levar tempo. Se você tomou decisões erradas que resultaram em problemas práticos, você vai precisar lidar com esses problemas. O perdão nos restaura espiritualmente, mas as consequências naturais muitas vezes continuam, e está tudo bem. Enfrentar essas consequências com humildade também faz parte do processo de amadurecimento. Agora, talvez você esteja pensando em algum pecado específico que parece grande demais para ser perdoado. Adultério, aborto, vícios que destruíram relacionamentos, palavras que não podem ser retiradas, ações que mudaram vidas. E você se pergunta: será que Deus realmente perdoa até isso? A resposta está na cruz. Se Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro, se ele carregou sobre si a culpa de toda a humanidade, então não existe pecado grande demais para a cruz. O sangue de Cristo ou é suficiente para todos os pecados, ou não é suficiente para nenhum. E a Bíblia é clara: é suficiente. O pastor John Piper costuma dizer que a cruz não foi um plano B. Deus não ficou surpreso com a profundidade do pecado humano e teve que improvisar uma solução. Antes da fundação do mundo, ele já sabia. Ele já tinha preparado a resposta: Jesus. E quando Jesus disse na cruz "está consumado", ele não estava se referindo apenas à sua vida física. Ele estava declarando que o pagamento pelos pecados estava completo. Tudo o que era necessário para nossa redenção já foi feito. Então, o que você precisa fazer hoje? Primeiro, se há pecado não confessado, confesse. Não espere o momento perfeito, as palavras certas, a emoção certa. Simplesmente seja honesto com Deus.
Ele já sabe de tudo mesmo, mas ele quer ouvir de você. Segundo, receba o perdão. Não fique negociando com Deus, prometendo fazer penitências ou se esforçar mais. Apenas receba pela fé o que Cristo já conquistou para você. Terceiro, perdoe a si mesmo. Isso pode ser o mais difícil. Mas se Deus, que é perfeito e santo, te perdoou, quem é você para não se perdoar? E depois que você recebeu o perdão, ande em novidade de vida. Romanos 6,4 fala sobre isso, que fomos sepultados com Cristo através do batismo e ressuscitamos para uma nova vida. A culpa do pecado passado não precisa mais definir seu presente. Você não é mais aquela pessoa. Você é uma nova criação em Cristo. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso não significa que você nunca mais vai lembrar do passado, mas significa que ele não tem mais poder sobre você. Existe uma prática simples que pode ajudar. Quando aquela culpa tentar voltar, quando aquela lembrança vier, quando aquele sussurro de acusação começar, responda com a verdade do Evangelho. Diga em voz alta se necessário: sim, eu pequei. Sim, eu falhei, mas confessei a Deus e Ele me perdoou através de Cristo. Não há mais condenação para mim. Esse pecado está sob o sangue de Jesus. Não tem mais poder sobre minha vida. Às vezes precisamos pregar o Evangelho para nós mesmos até que nossa alma acredite. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Deus nos deu a comunidade da igreja justamente para isso. Tiago 5,16 nos encoraja a confessar nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. Não é para expor sua vida para todo mundo, mas ter pelo menos uma pessoa confiável com quem você pode ser real, vulnerável. Isso faz toda a diferença. A culpa cresce na escuridão e no isolamento. Ela perde poder quando trazida à luz. A verdade é que lidar com a culpa do pecado não é sobre se tornar forte o suficiente para carregá-la sozinho. É sobre reconhecer que você não consegue e que não precisa. É sobre levar tudo aos pés da cruz, onde Jesus já carregou aquilo que você nunca conseguiria carregar. É sobre trocar suas correntes pelas promessas de liberdade que Ele oferece. É sobre deixar sua graça ser maior que sua falha. Então, hoje, neste momento, você tem uma escolha. Você pode continuar carregando esse peso, tentando pagar uma dívida que já foi paga, lutando contra uma condenação que já foi removida, ou você pode soltar. Você pode descansar no perdão já conquistado. Você pode caminhar em liberdade, não porque você é perfeito, mas porque Ele é. Não porque você merece, mas porque Ele escolheu te amar assim mesmo. A culpa do pecado só tem um destino digno: a cruz. E na cruz, ela encontra não apenas perdão, mas morte. E dessa morte, você ressurge livre. Livre para viver, livre para amar, livre para seguir em frente, porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E você, filho de Deus, foi chamado para a liberdade. Deixe nos comentários seu nome e de qual cidade ou estado você está nos assistindo. Queremos orar por você, pela sua família ou por aquele parente próximo que está passando por alguma dificuldade neste momento. Não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no canal para receber mais conteúdos que vão fortalecer sua caminhada com Deus. Que a paz do Senhor esteja com você.